nisso, irmão Gustavo, você tem aí o IBET Elohim aí? IBET Online, que é o nosso YouTube da igreja. Bota, por favor, aqui para mim, por favor. Irmãos, nós temos aí um canal no nosso YouTube com várias mensagens que nós pregamos aqui na igreja. E eu preciso muito que os irmãos divulguem esse canal. Tem mensagens boas, mensagens muito abençoadas, né? Tem o pastor Jéssica, a pastora Rejane, tem a pastora Roseli, o pastor Aides, tem outros pastores que passaram por aqui, a gente pede permissão para gravar. O irmão Gustavo está acessando ali. Esse canal aí, olha, é o nosso canal do YouTube, tá? Arroba IBET Online, tá? Você pode acessar ele e pode pedir outras pessoas também para vir e fazer aí, no caso, a inscrição nesse canal, tá? Todas as mensagens do culto à noite de domingo estão nesse canal, IBET Online, arroba Igreja Batista Elohim Trindade Online. Amém, irmão? Se você, eu vou botar no grupo da igreja, depois, acessa lá, também no Instagram da igreja também, que é bênção que você vai poder divulgar aí, em nome de Jesus. Amém, querido? Querido, Deus tocou no meu coração, nós estamos preparando já para 2026, já estamos hoje praticamente, hoje é dia 9, daqui a pouquinho, uns 40 e poucos dias mais ou menos, acho que termina o ano, né? Por aí, né? 40 e poucos, 50 dias mais ou menos, termina o ano. E nós precisamos, irmãos, dar uma alavancada na nossa igreja na área da evangelização. Hoje de manhã estamos orando sobre isso, né? Estamos orando, Senhor, para Deus salvar vidas, para Deus resgatar vidas, para Deus transformar pessoas. E nós estamos aí, né, com um tema muito interessante para pregar nessa noite, chamada Dracma Perdida, ou seja, o valor de uma alma para Deus. Amém, querido? Quantos ganharam? Não vou nem perguntar aqui agora, quem ganhou uma alma esse ano, que de repente, irmão, não vou nem levantar a mão, né? Mas quantos de nós não ganhamos nenhuma alma esse ano? Eu não vou perguntar para não ficar uma coisa antiética, não é verdade? Quantos de nós ganhamos pelo menos uma alma esse ano? Você não vai levantar a mão. É você e Deus. É você e Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem, por muito no meu coração, eu queria que você abrisse Lucas 15, versículo 8 até o 10. Versículo 15, do 8 até o 10, onde nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra esta noite. E eu vou ler até junto com Lucas 15, do 8 até o 10, que fala sobre a dracma perdida. E que diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na minha versão diz aqui que há festa no céu. Alguém tem aí escrito que há festa no céu? A sua versão está escrito festa no céu. A minha versão está escrito que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Queridos, o que traz mais alegria no céu, ou seja, traz alegria, mas não é festa. Você compra um carro, Deus dá um carro novo, um carro bom, tem alegria no céu. Amém. O irmão está um carro novo. O grupo das irmãs estão cantando aqui na frente, fazendo encontro, dos homens fazendo encontro de homens, dos jovens fazendo encontro de jovens. Amém, que benção, a alegria do céu. Mas a única coisa que faz festa no céu, faz barulho no céu, que as pessoas estão no céu ali vibrando, é quando uma alma aceita Jesus como Senhor da sua vida. Amém, irmãos? É uma festa tremenda no céu. E nós vemos nessa noite, queridos, essa mulher incomodada. Engraçado que nesse mesmo capítulo 15, nós vemos aqui 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que estava fora do aprisco. O pastor deixa lá no aprisco as 99 e vai atrás de umazinha buscar aquela que estava perdida lá pelos campos. Depois nós vemos a dracma perdida, que nós vamos falar aqui hoje à noite, que essa dracma foi perdida dentro de casa. Há um significado muito interessante com relação a isso. E a terceira parábola é do filho pródigo, que gastou tudo que tinha, despendeu tudo que ele tinha, né, com as prostitutas, com a bebedeira, com a farra, e depois se arrependeu e voltou para a casa do pai. Então, nós vemos aqui esse capítulo 15, ele é um capítulo
muito interessante, que ele fala exatamente, irmão, daqueles que estão perdidos e que precisam ser alcançados por Jesus. Perdidos precisam ser alcançados pelo Senhor. Então, querido, enquanto a ovelha se perdeu no campo, a dracma se perdeu aonde? Na casa. Isso nos mostra que há pessoas perdidas até dentro da casa de Deus. Eu estava ministrando essa passagem ontem lá em Itaipuaçu, e eu estava dizendo aos irmãos, quantos aqueles que vêm acompanhando os pais na igreja, vem desde pequenininho acompanhando, e vem daqui a pouco, dentro da casa de Deus, a pessoa se perde. Tem até um hino, um louvor chamado Perdido na Casa do Pai, que a gente chegou a cantar algum tempo aí, Perdido na Casa do Pai. Né? Um louvor que a pessoa cantava aí. Por quê, amado? Porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente, se ele não aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados, ele não tem a salvação em Jesus Cristo. E essa dracma, irmãos, está perdida dentro da casa. A dracma ela equivalia, na realidade, segundo alguns teólogos, o valor de um trabalho de um dia. De um dia. Ela era um valor, para aquela mulher, era precioso. Por quê? Porque, segundo alguns historiadores, dizia que aquela dracma era uma moeda que ela fazia parte de um colar que ela tinha. E sem aquela peça, o seu colar estaria perdido. Ou a sua, como chama isso aqui? Tiara, né? Tiara, se chama tiara, isso aqui, tiara também estava perdido. Ela me parece que a história conta que ela ganhou como dote do seu casamento. E tinha um valor sentimental para ela muito grande. Um valor, assim, excepcional para ela. E ela não podia ficar ali com a sua coleção, digamos, incompleta, porque aquela dracma fazia parte exatamente daquele contexto ali, daquele material que ela usava, daquele colar ou daquela tiara. Tinha um valor sentimental muito grande. E também tinha um valor monetário, porque não era barato. Era algo precioso, era algo caro que ela procurava guardar aqui. Todos nós, quando ganhamos algum presente de casamento, eu tenho um presente de casamento que eu ganhei quando eu trabalhava na Trans Brasil ainda, muitos anos atrás, uma bandeja bonita, uma coisa linda, né? E aquilo ali a gente tem maior ciúme, eu e Raquel, porque os amigos lá na empresa nos deram aquilo com o maior carinho, o maior amor, foi uma coisa cara, e aquilo ali eu guardo com o maior prazer da minha vida. Todos nós que temos algum presente de casamento, muitas vezes nós guardamos aquilo com o maior prazer, com o maior cuidado. Por quê? Porque aquilo ali tem algo sentimental para nós. E essa mulher, ela tinha algo que era sentimental com aquela moeda que tinha se perdido. Então, queridos, eu quero dizer nessa noite, indo mais a fundo nessa mensagem, cada alma tem valor imensurável diante de Deus, amém, irmãos? Cada um tem um valor imensurável diante de Deus. Hoje, agora há pouco, vim ali, estava indo no Alcântara, estava vendo ali uma família inteira, morando ali, fizeram uma barraca ali perto ali na Vila Maricá, fizeram um barraquinho, morando ali dentro, ali debaixo ali, e o homem, eu pude contemplar que já estava com uma bujudinha na mão, né, a caninha 51 de ali, a mulher do outro lado, ali, e eu não sei se tinha filho ali dentro, talvez tivesse uma criança dormindo dentro daquela barraca ali também, e eu olhei e falei, Senhor, Tu não fizeste o homem para viver dessa forma. Tu não fizeste o homem, Senhor, para ser dessa forma, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E olhando, ele estava vindo para a igreja, olhando, estava vendo, Senhor, ali está uma imagem e semelhança tua distorcida. Uma imagem e semelhança tua que está distorcida, Senhor. Não é esse o teu plano na vida daquele homem. Que ele esteja ali vivendo essa vida, praticamente uma vida, né, de morador de rua, que não tem alimento, que não tem comida muitas vezes, não consegue tomar banho e etc. Então, querido, uma alma ela tem um valor imensurável diante de Deus. E a nossa igreja precisa, mais uma vez, de novo, ir atrás das almas, para honra e glória de Deus. Temos orado para Deus nos dar a visão, para Deus nos dar o discernimento, para Deus nos dar aquilo que nós precisamos. E hoje de manhã você estava orando aqui, e Deus usou a Maria aqui, falando para nós, não precisa orar pela visão não, pastor, Deus já deu a visão para nós. Qual a visão que Deus deu para nós, irmão? Que a igreja mais cresceu? Foram os pequenos grupos, nas casas. Foi a visão que Deus nos deu. Nós chegamos a ter 32 pequenos grupos nas casas. Chegamos a batizar mais de 20 pessoas no mês só.
na nossa igreja. Nós chegamos a fazer encontro de impacto em muitos lugares, né? Em vários sítios nós chegamos a fazer. E aquilo ali, irmãos, foi um plano que Deus colocou na nossa igreja para que houvesse o quê? Crescimento na obra. Mas, infelizmente, com o tempo, né? Com a pandemia e com muitas vezes talvez não a ênfase, não a vontade de muitos, nossa visão que Deus tinha nos dado, ela parou no tempo. Mas nós não podemos parar, irmãos. Deus vai nos cobrar esta geração. Deus vai nos cobrar essa geração. Semana agora está fazendo um Aristides sobre a casa de vocês lá, né? Onde o Davi mora hoje. Que benção aquele lugar. Quantas almas? Quantas células chegou a ter ali, Jane? Chegou a ter ali umas 5 salas de célula, né? Chegou a ter umas 5 células ali naquela casa. Quantas vidas aceitaram o Senhor Jesus ali? Quantas pessoas se converteram? Talvez alguns não estão conosco aqui, estão em outras igrejas. Talvez alguns vieram e foram embora, não ficaram com o Senhor. Mas a nossa obrigação aqui, irmãos, é continuarmos procurando essa dracma perdida que está aqui no bairro da Trindade. Amém, irmãos? Então, amados, o mundo pode até te desprezar, mas Deus diz, você é precioso aos meus olhos. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Essas pessoas que estão aí fora são preciosas aos olhos do Senhor. Nós nunca podemos pensar que não temos nenhum valor. Deus se importa com cada um de nós individualmente. Deus se importa com essas pessoas individualmente. Eu estava falando, quando estava pregando essa mensagem, eu falei assim, eu sei que muitas pessoas, né, viram aquele quadro ali daquele massacre que teve ali, aquela troca de tiros, né, que teve ali no Morro do Alemão, e aqueles 100 e poucos, né, que morreram ali, né, 119 mais ou menos, né, que morreram ali, aqueles corpos indo assim, tudo enfileirado do lado do outro. Talvez muitos tenham falado assim, bandido bom, bandido morto. Mas não, irmão, então temos que parar de falar isso. Bandido bom é bandido salvo. É bandido liberto em Jesus. Bandido bom é bandido que está liberto pelo Senhor. Essa é a realidade. Nós devemos, irmão, parar de ficar falando isso, proclamando maldição. Não, tem que entrar, tem que arrebentar, tem que matar, tem que fazer isso tudo outro. Não, irmão, nós vamos para dar vida e vida abundância, através do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar proclamando maldição, tem que morrer mesmo, você não presta, não vale nada. Não. A nossa missão, irmãos, é salvar e resgatar essas vidas, porque essas almas são como dracmas perdidas diante do Senhor. E se fosse um filho nosso? Fosse um primo nosso? Um parente nosso, irmãos? Será que nós falaríamos a mesma coisa? Não falaríamos isso, irmão. Então, querido, primeira coisa que aquela mulher faz, irmãos, ela sabe o valor de uma dracma. Precisamos entender o valor que tem uma pessoa para Cristo. Precisamos entender o valor que tem uma pessoazinha que está lá na nossa rua. Aquele que você está orando por ele, aquele que você está visitando, aquele que você está falando de Jesus para ele. Ele tem um valor importantíssimo para Deus. E aquela mulher ela pôde entender, a primeira coisa que ela pôde entender, qual era o valor daquela moeda. Aquela moeda fazia parte de uma coleção que ela tinha. Não podia ficar perdida aquela moeda naquela casa. O segundo ponto, querido, que eu quero mostrar para vocês essa noite. Aquela mulher agora, desesperada a fim de encontrar aquela dracma, aquela moeda, ela então acende a candeia dentro de casa. E segundo alguns historiadores, a casa provavelmente era escura. As casas antigamente não tinham muita luminosidade igual as de hoje em dia. Talvez fosse uma frestazinha, uma coisa pequenininha, porque não tinha as condições que tem hoje, fazer janela, fazer esquadria, né, fazer blindex. Talvez não tivesse. Era talvez um buraco pequeno ali, aquela casa era escura. Mas o que ela faz ali? Ela acende ali uma candeia. Nós somos a candeia para o mundo, amém, irmãos? Você é a candeia para o mundo. Deus quer ver você aceso. Deus quer ver você, que todos possam ver que você é luz, você brilha nas trevas. O significado disso, querido, é que no mundo em trevas, a candeia representa a luz, que é a palavra de Deus para nossas vidas. A palavra do Senhor precisa estar em nossa boca, para o nosso vizinho, para o nosso irmão, para o nosso parente, para o nosso amigo. Ninguém encontra o que está perdido sem a luz do Espírito Santo. Se apagar isso aqui, de repente, escureceu tudo. E agora? Se alguém tiver um fósforozinho, já você vai conseguir enxergar a luz naquele ambiente escuro.
Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim é você, lá onde você está, na sua vizinhança. Você é a luz. Você vai atrair aquelas pessoas. Quando começar a brilhar, você vai começar a iluminar ali onde você está. Então, amados, para salvar as pessoas, é necessário, nós que somos luz, ir às trevas e acender a luz de Cristo. É necessário nós irmos lá e acender a luz do Senhor. Então, amados, para achar o que está perdido, é preciso acender o quê? A luz da verdade, que é Jesus Cristo. Lá no Salmo 119, 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se queremos ver vida restaurada, queridos, precisamos levar a luz da palavra de Deus onde há escuridão. E hoje em dia eu vejo as igrejas, não só a nossa, mas muitas igrejas paradas. Nós temos aí os presídios, temos aí as escolas. Quantas escolas nós temos ao redor aqui de Trindade? Várias escolas. Você imagina se nós adotássemos uma escola aqui de Trindade para fazer um trabalho de educação religiosa. Que bênção seria. Né? Nós temos aqui postos de saúde, tem ali da Nova Cidade, tem ali da Irmã Dulce, tem e outros postos também de saúde que tem por aqui, ali em cima também tem um postinho também. Você imagina se nós adotássemos, irmãos, um local desse, para que nós pudéssemos levar o Evangelho do Senhor Jesus a esse lugar. Você imagina se ali a nossa luz, que é Jesus Cristo, brilhasse naquele lugar. Seria algo esplendoroso, seria algo maravilhoso, querido. Então, querido, precisamos levar a luz da palavra onde há escuridão. Terceiro ponto, amado, que aquela mulher fez. Ela, então, começa agora a varrer a casa. Ela viu a importância da dracma perdida. Ela acendeu ali a lâmpada, digamos assim, ou aquele facho de luz, né, que era ali tipo uma lamparina, uma candeia. E terceiro ponto, querido, ela começou a varrer a casa. Você acha que varrer a casa naquela época era fácil, irmãos? Era. Vamos analisar qual é a forma de piso que tinha naquela época. Não existia esse piso que nós temos bonito hoje. Talvez fosse um chão batido com barro, tabatinga, né, que se torna mais difícil de varrer ainda. E aquela tabatinga, muitas vezes, ela forma nela umas rachaduras no meio. E quem sabe, aquela moeda estava talvez dentro daquela rachadura ali, que era mais difícil de encontrar. Que era pior ainda de se encontrar aquela moeda. Ou seja, isso mostra que a dificuldade, muitas vezes, para nós acharmos uma dracma, para nós acharmos algo que está perdido. E a Bíblia fala que aquela mulher varreu a casa. Varrer fala do que, irmão? De limpeza. Fala de movimento, de ação. Né? Era necessário que aquela mulher tivesse uma atitude. Era necessário que aquela mulher tivesse uma atitude. É necessário que a Igreja Batista Elohim tenha uma atitude. Isso que Deus quer ver de nós, uma atitude. É necessário que a igreja, ou seja, nós tenhamos decisão de movimentar na evangelização de vidas para Cristo. Saímos da vizinhança. Estamos fazendo isso, mas não tem tido efeito, mas o efeito é muito pequeno ainda. A gente faz, né, Regiane, escola dominical, né? A gente entregamos agora, né, no dia das crianças, entregamos algumas coisas. Fizemos também do suspiro, na época da Páscoa, mas isso não é tão suficiente ainda. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Precisamos, querido, varrer a casa, essa é a realidade. Varrer a casa significa procurar, olhar com diligência, trabalhar, arregaçar as mangas, correr atrás. Isso que Deus quer que nós façamos. Sairmos nas vizinhanças da evangelização. Ter o objetivo de orar por alguém próximo de nós. Ou seja, colocar o alvo para trazer aquela vida a Cristo. Se torna muito mais fácil quando nós oramos por alguém direcionado, oramos, depois nós vamos ali para evangelizar. Se torna muito mais fácil quando você coloca um parente seu diante do Senhor. Às vezes é um filho, às vezes é um irmão, às vezes é um pai. E na hora certa que Deus vai te usar como boca de Deus para aquela pessoa. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus vai te usar para ele na hora certa. Nós precisamos, irmãos, estipular algo para nós durante esse ano de 2026 que vai começar. Talvez seja aquele parente seu, aquele irmão, aquele amigo, aquele cunhado ou aquela cunhada,
né? Aquele tio, aquela tia que não aceitou Jesus ainda, e você precisa estipular e falar, Senhor, eu preciso que essa pessoa aceite Jesus. Eu me lembro que eu e a pastora Regiane fomos visitar o Paulo, né, onde ele faleceu, né? Paulo era fruto de oração, né, Regiane? Muitas vezes a pastora Regiane orando, a Abel também orando pela família. A mãezinha orando também, né, pela família, pelo Paulo. E um dia a Regiane me liga e fala, pastor, vamos lá, que ela morava perto, ele morava perto da casa da minha mãe, ali no Mutuado. E eu senti no coração o desejo forte naquele dia. Vamos lá, em nome de Jesus. Chegamos lá na casa do Paulo, o irmão do Abel. Ele estava com câncer desenvolvendo, né? Era pâncreas, me parece, né? O fígado, câncer do fígado. E ali, nós fomos lá naquele dia, né? E nós falamos de Jesus para ele, né, Regiane? Falamos de Jesus para ele. E foi a última oportunidade, irmão. Olha que coisa tremenda que Deus faz. A última oportunidade que Deus deu para ele, antes dele se internar no hospital e falecer. Queridos, olha o fruto da oração. Olha o fruto da oração. Eu creio que Paulo foi salvo para honra e glória do nome de Senhor Jesus. E ali Paulo aceitou Jesus, e quando ele foi para o hospital, ele não voltou mais. Ele já estava tomado pelo câncer. Então, queridos, é hora de termos o objetivo de orar por alguém próximo de nós, de colocar essa pessoa como alvo, para trazer aquela vida para o Senhor Jesus. Já orei tanto tempo e não resolveu nada. Irmãos, a oração tem o tempo de Deus, tem o kairós de Deus. A oração tem o momento de Deus. Nós sabemos que a irmã Helena, que morava aqui na frente, orou 30 e poucos anos para o seu marido aceitar Jesus, seu Roberto. Ela contava isso aqui na igreja antes do Senhor levar. E a gente observava ali o empenho daquele irmão orando, até que um dia aceitou Jesus. O que Deus fez? Rapidamente, o Senhor foi, viu que ele não ia permanecer, o Senhor foi recolher o tomou para si. Então, querido, precisamos colocar como alvo, como objetivo para ganharmos pessoas para o Senhor. Às vezes, irmão, é preciso mexer na sujeira, remover o que está fora do lugar, porque aquela mulher fez, para achar o que foi perdido. Aquela vassoura aí na mão daquela mulher, tá? Imagina agora naquelas frestas ali, remexendo ali aquela sujeira toda ali, né? Mexendo, fazendo aquele pueril, porque a casa tinha poucas janelas, fazendo aquela poeira enorme ali, aquele movimento ali, e varrendo aquele chão de Tabatinga, que quem já varreu o chão, assim, sabe que faz poeira mesmo, né? É um pueril que sobe, que você não consegue enxergar nada, e é necessário, queridos, foi necessário que aquela mulher mexesse naquela sujeira, removesse o que estava fora do lugar para achar o que estava perdido. Quantas vezes é necessário a gente também fazer isso? Quantas vezes é necessário a gente fazer isso? Mexer na sujeira, você quer mexer na sujeira, irmão? Às vezes é tocar lá dentro da alma da pessoa. E lá no íntimo do coração. É tocar, às vezes, naquelas coisas secretas que está lá dentro dele, que ninguém sabe. Mas Deus te revela, Deus te fala, e Deus te usa para você poder profetizar na vida dele, para que ele possa despertar daquele sono que ele está espiritual. E Deus quer fazer isso nesta noite conosco aqui, amém, irmãos? Deus quer fazer contigo também, irmão. Deus quer te usar poderosamente. É hora de despertarmos. É hora de pegarmos os folhetos que estão lá atrás e sairmos evangelizando. Nós temos vários folhetos aqui na igreja que nós fizemos já. É hora de você, irmão, se agregar ao Ministério de Missões. Semana retrasada, né? Não foi passada, né? Retrasada. Que nós fomos lá no Rio, lá em Caxias, fizemos um seminário de evangelização. Lá juntamente com a AME, né? E ali o pastor falou assim, uma coisa interessante, né? Olha, muitas igrejas não decolam na evangelização porque tem o Ministério de Evangelização. Aqui é o Ministério de Missões. E o que as pessoas fazem? Delega tudo para lei e para lição. Delega tudo para ele. O pastor falou assim, sabe qual certo tem que fazer? Cada ministério da igreja coloca uma pessoa responsável pela evangelização. Rapaz, que ideia boa. Por quê? Chama para evangelizar? Às vezes vem quantos? Tem 10 no Ministério de Evangelização, às vezes vem 5, 6 de fora, né? Para poder evangelizar. Então, se cada um de nós tivermos a responsabilidade de nós mesmos ganharmos alma para o Senhor Jesus, não deixar tudo nos ombros do Ministério de Evangelização, não seria algo diferente, será algo maravilhoso. Querido. Então, amados, muitas vezes nós fazemos isso. Deixamos
nos acomodamos e deixamos tudo no ministério de evangelização. A mulher não se acomodou. Ela podia estar acomodada ali, ela tinha as outras peças na sua mão, mas ela não se acomodou. Ela agiu com diligência. Quantas vezes estamos acomodados com a situação dos nossos parentes, perdidos, sem esperança nas drogas, nos vícios, na noitada, e não fazemos nada para libertá-los? Quantas vezes? Irmão, está provado que é muito mais fácil você ganhar um parente seu do que ganhar uma pessoa distante. É muito mais fácil. Está provado que é muito mais fácil você ganhar alguém que está do seu meio, principalmente um parente, um irmão, um amigo, que está do seu lado, do que alguém que está lá distante, longe, que você às vezes vai lá, não conhece, vai fazer amizade ainda vai conversar com ele, ainda vai falar de Jesus ainda. É muito mais difícil assim. Quando nós começamos a conquistar as pessoas que estão ao nosso redor, são os nossos parentes, que têm confiança em nós, se torna muito mais fácil, querido. Amados, precisamos varrer a casa. Varrer a casa quer dizer tirar o pecado. Varrer a casa quer tirar a frieza, tirar o orgulho, a indiferença e buscar o que se perdeu. Deus quer que nós busquemos o que se perdeu. Ah, pastor, está tão difícil ganhar para Jesus. Irmão, nunca foi tão fácil ganhar para Jesus. O mundo está em desespero, irmãos. O mundo está em desespero. O mundo, quando você conversa, você vê, quando você está na fila de um banco, você fala, olha, você já viu o preço do café? Já vi. Já é uma oportunidade de você evangelizar e falar de Jesus. Já é um momento propício. Você já está vendo o que está acontecendo agora no Paraná? Nunca vi tão hoje de manhã conversando, né, pastor Aire? 250 quilômetros aquele tufão entrou ali na cidade de Rio Bonito, no Paraná. Quem já viu isso no Brasil, irmãos? Eu nunca vi isso no Brasil. Alguém já viu isso aqui no Brasil, irmão? Nunca vi. Eu nunca vi isso. Mas agora há pouco estava chegando à igreja, meu irmão está falando, eu acho que de repente, dezembro vai até nevar aqui no Rio de Janeiro. Pode ser mesmo, porque os tempos estão mudados. As estações estão mudadas, irmãos. Está tudo mudado. Eu nunca vi no Brasil, irmão, um tufão 250 quilômetros. Devastou mais de 700 pessoas feridas. Quase 10 pessoas mortas. Que isso, irmãos? Isso é um momento propício de nós falarmos de Jesus. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, os dias e estações estariam sendo mudadas. Então, amados, nunca teve tão fácil de pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos varrer a casa, sim. Precisamos tirar o pecado, tirar a frieza, tirar o orgulho, a diferença, buscar o que se perdeu. Deus não quer apenas uma casa bonita, mas uma casa limpa e viva, onde sua presença habite, querido. Glória a Deus. Isso que Deus quer de nós. Onde sua presença habite, nós somos muito satisfeitos, alegres, porque todos nós somos salvos aqui em Jesus Cristo. Um dia aceitamos o Senhor Jesus Cristo, estamos com a nossa salvação garantida lá no céu. Glória a Deus. E o nosso vizinho, e o nosso irmão. É verdade. E o último ponto, queridos. Ela busca até achar. Aquela mulher teve algo chamado de perseverança. Perseverança. Eu digo para você esta noite, irmão, você está enfrentando uma luta, um problema aí dentro da sua casa. Não desanime, não desista. Tenha perseverança em nome de Jesus. A mulher não desistiu enquanto não encontrou aquela dracma, aquela moeda perdida. Ela não desistiu. Ela foi perseverante. Canto por canto. A Bíblia diz, querida, na ideia, no caso que nós estamos vendo aqui, ela foi canto por canto, espaço por espaço. Acendeu a tocha, ligou ali aquela tocha, ela acendeu, né, com o candeeiro dela lá, e foi canto por canto, olhando, varrendo tudo, vendo onde estava, perseverante. Talvez na mente daquela mulher, ela tenha tido um momento de falar assim, não, eu não vou procurar mais não, eu estou cansada já procurei a casa toda, varrei a casa toda. Talvez quantas vezes aquela mulher varreu aquela casa, irmão? Quantas vezes ela varreu aquela casa para achar aquela dracma perdida? Quantas vezes você já evangelizou o teu próximo? Ele não quis Jesus. Quantas vezes você já falou de Jesus para ele? Ele não quis. Mas aquela mulher foi perseverante. Assim nós também devemos ser perseverantes. Amém, querido? Glória a Deus. Pegou a tocha, iluminou toda a casa, varreu a casa,
parte por parte, meticulosamente, varrendo nos cantinhos, nas frestas ali. Ela foi varrendo, até que ela achou o que ela queria. Aleluia. O amor de Deus é assim, irmãos. O amor de Deus, ele é perseverante, é insistente, é incansável. Nós também precisamos ser assim quando tratar de alguém precioso ao nosso lado. Um filho, um irmão, um esposo, uma esposa. Tratarmos dele, queridos, com o nosso coração. E a Bíblia diz lá em 2 Pedro 13, 9, que ele procura até achar, porque Deus não quer que nenhum de nós se pereça. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus quer que todos nós sejamos salvos para honra e glória no nome de Jesus. Eu quero dizer nesta noite, amado, não desista de buscar aquele familiar. Não desista de buscar aquele amigo, aquele irmão, aquele filho. Deus também não desistiu de você, meu irmão. Deus não desistiu de você. Você é especial para Deus. Deus entregou seu único filho para você na cruz do Calvário. Não desistiu, podia ter desistido de você. Quantos nós não merecemos nem estar aqui, irmão, no meio da igreja? Porque Deus não desistiu de nós. Aleluia. E por último, queridos, alegria quando ela achou aquela dracma perdida. Que alegria daquela mulher. Aleluia. Que alegria. Quando a dracma foi encontrada, a Bíblia diz que houve o quê? Festa naquela casa. Sabe o que é isso, irmãos? Quando alguém que nós estamos evangelizando aceita Jesus, há uma verdadeira festa na casa. Uma festa na família. A Bíblia diz, eu digo que da mesma forma a alegria foi festa na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que coisa maravilhosa, querido. Quando nós chamamos alguém para vir a Jesus, quando nós ganhamos aquela pessoa para o Senhor, quando nós evangelizamos ele ouve a mensagem do Evangelho com toda insistência, com toda perseverança, ele vem para Jesus. A festa, querido, nós ficamos alegres. Coisa mais linda que nós fazemos na igreja é dia de batismo. Quando tem batismo, é a coisa mais maravilhosa que existe. É a maior festa da igreja, irmão, é batismo nas águas. É a maior festa, querido. É quando alguém se batiza, quando alguém chega e fala, eu quero me batizar, eu já conheço Jesus, eu conheço a verdade, eu quero Jesus na minha vida. Essa é uma festa que pode acontecer dentro, irmãos, de uma igreja amada. Então, querido, da mesma forma, a alegria do céu por um pecador que se arrepende. A única coisa que me alegra, irmãos, a única coisa que alegra os céus é quando um pecador se arrepende. Repita comigo nesta noite. A única coisa que alegra os céus é quando um pecador se arrepende. Fala isso para o seu irmão, fala para o seu irmão do lado aí. Não estou ouvindo não, irmão. Fala para o seu irmão do lado, é a única coisa que conta. Fala aí, irmão. A alegria do céu como o pecador se arrepende. Aleluia. Queridos, e nesta noite, nós gostaríamos muito que o Senhor mudasse, né? Desse uma guinada na direção das nossas vidas. Nós pudéssemos ir para ganhar as almas, em nome de Jesus. Agora, no mês do ano que vem, né, pastor Zeni? O pastor Zeni e o nosso irmão Sérgio, Tiago Sérgio, vão estar fazendo aí um pequeno grupo de casais nos lares, é o pequeno grupo de crescimento, né? De casais dos lares. Se você deseja abrir sua casa, não vai ser aquela coisa engessada, aquela coisa assim de toda semana, vai ser de 15 dias, tá? Rodando as casas, eles vão tratar os casais da igreja, tá? Fazendo um trabalho ali, depois dos casais que não estiverem curados, virão então outros casais não crentes para conhecer a Jesus. Esse é um método que Deus está nos colocando, uma estratégia que o Senhor está dando para nós. E eu gostaria muito nesta noite, amados, você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu gostaria muito nessa noite que você, nesse momento, fechar seus olhos, curvar sua cabeça nessa noite. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluias. Eu gostaria muito que você fechasse os olhos agora, amados. Que você comece a enxergar a necessidade daquele que está perdido ao seu redor. Talvez de um filho, talvez de um parente, talvez de um irmão, talvez de um colega, talvez
do vizinho da sua casa, ou alguém que mora no seu mesmo quintal, alguém que está ali, né, que você olhou hoje e seu coração bateu forte, falou, meu Deus, essa pessoa precisa de Jesus, precisa ser liberta, precisa ser liberta. Eu gostaria de você fechar seus olhos agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Eu gosto de chamar a pastora Regiane para essa oração aqui. Vem cá, Regiane. Ora um pouquinho aqui conosco, em nome de Jesus.